Bom dia a todos. Eu vou nos próximos minutos estar falando um pouquinho sobre o conteúdo de dois cursos da UFRJ. Um curso de nível de graduação e um curso de nível de mestrado e doutorado, o curso da Escola Politécnica e o curso da COP. São cursos irmãos, o conteúdo é semelhante, mas não idêntico, e os objetivos do curso também parecem semelhantes, mas eles são bastante diferentes. Então, basicamente, eu estarei falando sobre o conteúdo de dois cursos. Um curso, a sigla dele é ECA 500, e ele é um curso da Escola Politécnica da UFRJ, e ele é intitulado um curso de Mecânica dos Fluidos 2. Ele é um curso que acompanha o curso de Mecânica dos Fluidos 1, e ele é basicamente voltado à descrição de escoamentos a altos números de reios com efeitos viscosos. Ele tem um curso gêmeo, semelhante, na COP, que é o chamado um curso COM 712, e cujo título, ligeiramente composto, é Fundamentos em Camada Limite e Turbulência. O material que vocês estão assistindo agora é um material complementar às aulas presenciais. Ambos os cursos são cursos presenciais, que demandam, inclusive, trabalho em laboratório. Eu vou hoje falar sobre a estrutura do curso, a motivação e por que eu estou aqui hoje no dia falando sobre dois cursos de uma maneira mais ou menos combinada. O curso da Escola de Engenharia é um curso que ele tem uma matéria bastante avançada, muito mais avançada do que o engenheiro no cotidiano, nas obrigações cotidianas vai precisar utilizar. E ele é um curso que ele pretende suprir uma lacuna que eu acho importante hoje em dia na formação dos engenheiros, que é a falta de trabalho prático, trabalho laboratorial, hands-on, que seria a expressão clássica em inglês. Então, esse curso é dividido, o curso ECA 500, que é o curso da Escola Politécnica, ele é dividido em duas partes. Cerca de 50% a 60% do conteúdo inicial, as aulas ministradas são aulas teóricas, e a segunda parte do curso é sobre uma prática que eu vou hoje explicar para vocês por ano de 2020, qual será essa prática. E aí, por que no curso da COP, é um curso de uma extensão diferente, o curso da Escola de Engenharia é um curso de 60 horas, o curso da COP é um curso de 45 minutos, de 45 horas. O curso da COP ele tem um rigor matemático muito mais apurado, e na avaliação, na segunda parte dele, os alunos basicamente serão instados a trabalhar em um problema, que não é exatamente no laboratório, mas é um problema que lhes permitirá um pouco mais de criatividade do que ficar simplesmente na descrição pura e simples das disciplinas. Então, o que eu vou explicar para vocês? Eu vou colocar um conteúdo aqui no quadro agora, que é mais ou menos comum a ambas as disciplinas, e depois, no final, eu vou tentar explicitar as diferenças e no que elas diferem, exatamente. Então, eu vou começar o curso de EK, ele é dividido em duas partes. Na parte 1, é a parte de fundamentação teórica. E a parte 2, eu vou explicar um pouco mais para o final, é a parte que a cada ano os alunos conduzem uma prática diferente. Então, o curso, na parte de fundamentação teórica, esse curso é o curso do primeiro semestre, ele abrange os meses de março, abril, maio, junho e início de julho, primeiras 2 semanas de julho. Então, o que eu procuro fazer a cada ano? Embora
esse corte não seja o mesmo cada ano, a ideia é basicamente, nos 2 primeiros meses e meio, gastar bastante tempo em sala de aula, gastar bastante tempo discutindo os fundamentos, e depois, nos 2 meses seguintes, a gente discutir uma parte. Agora, basicamente, o que é discutido em fundação teórica. Como é que o curso inicia? Ele tem uma introdução, as primeiras aulas são aulas introdutórias, em que a gente coloca motivação para desenvolver os trabalhos, e dentro dessa introdução eu faço uma brevíssima revisão de fundamentos mecânicos fluidos, que é uma fundação de Flu 1. Terminada essa parte, o que a gente descobre? Eu vou agora falar sobre camada limite. Como é que eu vou começar a discussão de camada limite? A discussão de camada limite vai começar com um pouquinho de perspectiva histórica, e eu vou, a partir de métodos integrais, tentar resolver o problema de uma forma que o Newton não conseguiu resolver, de um jeito bastante simples. Então eu diria aqui que a parte inicial de camada limite, além da história, a gente vai falar um pouquinho sobre uma formulação simples, um jeito de resolver o mais simplesmente possível. Fundamentação baseada em métodos integrais. Terminado essa parte, a parte 2, nós vamos querer entrar em formulação diferencial. Eu vou querer entrar na dedução das equações de camada limite. Na dedução das equações de camada limite. Quando é que as equações de camada limite foram deduzidas originalmente, a partir das equações de Stokes? 1904. Isso aqui foi feito pelo Ludwig Prandtl, no 3º Congresso Mundial de Matemática, e poderia ter tranquilamente rendido a ele o prêmio Nobel, porque isso foi uma teoria unificadora. A mecânica dos fluidos, até o final do século XIX, ela se encontrava divorciada entre as práticas puramente empíricas e as discussões teóricas. E eu vou explicar logo no início do curso, quando a gente for falar sobre motivação, etc., por que isso acontecia, as razões matemáticas para isso, D'Alembert, o paradoxo de D'Alembert, essas coisas todas. E quando o Prandtl, no 3º Congresso Mundial de Matemática, em 15 minutos, ele deduziu as equações de camada limite, ele não que ele tenha fundado uma nova ciência, porque mecânica dos fluidos, dinâmica dos fluidos já estavam lá, mas ele conseguiu finalmente unificar muito do que era previsto, do que era observado na vida real, com o que passou a ser previsto através das equações. Então, isso, o Prandtl fez isso em 15 minutos, nós vamos fazer isso em uma aulazinha também, nos seus 30 a 40 minutos. Então, eu vou fazer a dedução das camadas limites numa aula particular para exponenciais laminares. A partir da dedução das equações de camada limite, nós precisaremos obter uma solução para as equações de Prandtl. São as equações de camada limite. Essas soluções foram inicialmente obtidas pelo Blasius, e a gente vai discutir eminentemente uma aula sobre isso. E o conceito fundamental que o Blasius usou foi o conceito de semelhança hidrodinâmica. Então nós vamos ver um pouquinho de semelhança hidrodinâmica, e eu vou mostrar para vocês também como numericamente resolver essas equações. Então, pela primeira vez, as equações que envolviam o fluido viscoso, elas puderam ser agora descritas. A partir da solução de Prandtl, que vai ser uma aula sobre Blasius, nós vamos falar depois um pouco sobre soluções mais gerais. Camada limite tridimensionais, camada limite ao redor de corpos com geometrias diferentes, etc. Então aqui eu vou botar assim, seria uma sessão sobre generalizações. Tá? E terminada a parte de dinâmica, de escoamento, de descrição da camada limite de velocidade, nós vamos discutir um pouquinho agora sobre camada limite térmica. Ou camada limite provocada por um outro escalar qualquer, por exemplo, umidade. E vou mostrar as analogias que existem entre uma coisa ou outra. Toda essa discussão é uma discussão clássica, que até os anos 60 era muito bem estabelecida. Teoria de camada limite é de 1904, mas camada limite é um tema que ficou relativamente obscuro
para a comunidade científica até o final dos anos 20, até 1928. Há uma controvérsia, vou conversar isso com vocês, como que camada limite o termo se popularizou, mas é a camada limite, o que o plano instituiu e deduziu no início do século XX, o rigor matemático só foi obtido 60 anos depois. Então eles estavam numa vanguarda absolutamente absoluta. E isso para a camada limite laminar. Depois que nós discutimos tudo sobre a camada limite laminar, eu vou falar sobre origens da turbulência. Então aqui vão ser duas aulas, ou dois conjuntos de aula. E inicialmente eu vou falar sobre uma discussão relacionada aos aspectos físicos. Como é que a transição acontece, o que é importante, o que é estabilidade linear, o que é estabilidade espacial, temporal, essas coisas todas. Então eu vou dar uma aula sobre origem da turbulência. E depois, uma segunda aula ainda sobre transição, que a gente já vai chamar de, o termo vamos chamar de transição, em que nós vamos discutir um modo quantitativo da gente avaliar como o escoamento passa do regime bem comportado, regime laminar, para o regime mal comportado, para o regime turbulento. Então aqui a gente vai falar muito sobre a célula de Taylor, sobre o problema de Bernard convection, que a gente pode chamar de convecção térmica. Mas a gente vai falar sobre as equações de Rossenfeld. Então, a partir disso, a gente vai conseguir qualificar melhor, quantificar melhor quando que um escoamento passa do regime laminar para o regime turbulento. Essa parte toda aqui inicial, até o capítulo 6, a gente acha em muitos livros. Eu vou terminar hoje a exposição falando sobre a bibliografia relevante para vocês. E, eventualmente, transição já é um assunto muito mais complicado, muito mais sofisticado. Isso é para o bico de qualquer um, isso é para poucos. Terminada a parte de transição, nós vamos discutir sobre escoamentos turbulentos. Então, quando formos falar, turbulência já é um assunto muito mais contemporâneo, embora esteja por aí há bastante tempo. É um assunto que foi tratado pelo Bucinete, pelo Reynolds, pelo Larissa Bernard, quer dizer, já é uma coisa antiga. O David tinha alguns slides bastante antigos sobre isso, mas o capítulo 9 vai ser sobre introdução à turbulência. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre caos, vou falar sobre variabilidade do tempo e do espaço, vou falar sobre riqueza de escala, vou falar sobre essa coisa toda. E, a partir de alguns princípios fundamentais importantes, introduzidos pelo Reynolds, entre 1888 e 1896, nós vamos derivar as equações promediadas de Reynolds. As equações de Reynolds o acrônimo para elas se habituem com isso, RANS, Reynolds Average Navier-Stokes Equation. Então, vou falar bastante sobre isso. A partir das equações de Reynolds, a gente deduz as equações para a camada limite turbulenta. E a partir das equações para a camada limite turbulenta, a gente já pode começar a estudar a estrutura da camada limite turbulenta. Quando nós chegarmos nesse ponto do curso, estamos em 1990, na realidade, o estudo sistemático da estrutura da camada limite começou nos anos 60, ela se consolidou de alguma forma nos anos 70 através de método de perturbação, que é um método matemático relativamente sofisticado, e a partir dos anos 90, 80, ela começou a se tornar lugar comum na prática de engenharia. Isso significa que quando nós chegarmos nessa parte do curso, já estaremos bastante avançados no conhecimento, no que a gente espera que o engenheiro que trabalha em transite em alto nível consiga discutir com seus pares. Então, depois da estrutura de camada limite, para a velocidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a introduzir soluções locais.
Eu vou explicar para vocês que a gente consegue dividir a camada limite turbulenta em regiões separadas e cada região separada tem uma abordagem diferente. Terminada essa discussão de soluções locais, eu vou explicar para vocês que nós vamos precisar de uma coisa chamada modelagem turbulenta. Quando nós introduzimos equações de Navier-Stokes, aparecem alguns parâmetros desconhecidos. E para que as equações sejam resolvidas, eles necessitam de fechamento, ou assim, especificação de relações que podem ser algébricas ou diferenciais conhecidas. Então a gente vai discutir bastante modelagem turbulenta, e modelagem turbulenta, eu vou passar aqui para a parte do quadro, ela vai ser subdividida em alguns pontos relevantes. Então, vamos falar sobre modelos algébricos e modelos diferenciais. Eventualmente, nós vamos falar sobre modelos de simulação de grandes escalas e modelagem direta da turbulência. Quando nós chegamos aqui, o que vocês precisam de conhecimento para realizar engenharia em alto nível, vocês já têm. Está tudo basicamente resolvido. E isso aqui é um tour de força. É assim, chegar nas aulas todas que nós vamos ministrar durante 2 meses. Nesse ponto, vocês vão perceber que a quantidade de conhecimento originais que vocês estão envolvidos é uma quantidade relativamente grande. Terminado isso, a gente pode abordar tópicos especiais. O que significa isso? Tudo que nós resolvemos anteriormente, o modelagem que a gente fez, como é que aquilo funciona com o campo térmico? Como funciona com a camada limite tridimensional? Que a abordagem, basicamente, para simplificar, vai ser uma abordagem bidimensional. Então, isso tudo será abordado em, eventualmente, tópicos especiais, onde a gente quer que faz um fechamento, um round-up de tudo isso. Então, terminado o curso, aqui a gente vai poder também, desculpa, a gente vai poder falar de jatos, isso é importante, e esteiras, ou seja, como que a abordagem de camada limite, ela pode ser também aplicada à resolução de problemas gêmeos, irmãos, que são próximos de camada limite, não são exatamente porque a parede não está presente, mas as técnicas a serem utilizadas, as equações a serem utilizadas, podem ser eventualmente semelhantes, as mesmas. Então, no ponto 15 a gente termina. Então, nesse ponto a gente termina o curso com o que diz respeito à fundamentação teórica. No curso de graduação, K500, eu enfatizo aqui muito a física do problema. Em alguns momentos, principalmente estabilidade hidrodinâmica e turbulência, o rigor matemático não é que eu tenho que abandonar, mas eu vou ter que, de alguma forma, aliviar. Agora, no curso da COP, é evidente que a gente pode avançar muito mais nesse aspecto. Então, o curso da COP ele é bastante mais completo no que diz respeito à tensão hidrodinâmica e turbulência. Então, tendo dito isso, eu comentei que o curso será ministrado em 2 partes. Essa primeira parte deve começar em março, abril e se estender pelo meio de maio. Talvez finalzinho de maio, etc. Aí começou o trabalho dos alunos. O trabalho dos alunos vai ser que a parte 2 vai ser conduzir uma prática. E para o ano de 2020, que é o objeto da aula de hoje, então a parte 2 do curso é uma prática. Vai ser feita no laboratório, com os insumos fornecidos pelo laboratório e com monitores. Então valorizem, porque não vai ser um negócio trivial. Quando vocês forem discutir situação numérica, eu preciso que alguém os auxilie. Quando forem discutir a experimentação, eu preciso de alguém que os auxilie, porque não são problemas simples. Então, é o seguinte: vocês vão montar uma coluna de bolas. Então, basicamente, vocês vão ter um recipiente. O recipiente estará preenchido com água.
E o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar soltar bolhas no recipiente de um modo controlado. Então, isso aqui são bolhas de ar. Isso vocês têm que fazer. Tem que comprar um recipiente, tem que inventar um jeito de gerar as bolhas e, de preferência, tem que injetar isso de um jeito controlado. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que, a partir de certa, o meio está estagnado, a partir de uma certa vazão de gás, eu quero que vocês meçam. Isso aqui é quantitativo, tem que medir. O que vocês precisam medir? Vocês vão ter que medir o tamanho das bolhas e vocês vão ter que medir a velocidade das bolhas. Pergunta: há uma relação entre o tamanho das bolhas e a velocidade que elas viajam no meio estagnado? Há uma relação entre o tamanho das bolhas e a velocidade que elas viajam no meio confinado? Isso tudo vocês vão precisar analisar. E a partir das medições, vocês vão tentar trabalhar a partir do teorema dos PIs, ou de análise dimensional, ou de algum tipo de arcabouço teórico. Eu preciso que vocês levantem correlações para a velocidade de bolha. Isso é parte do trabalho de vocês. Vocês observam, medem e vão precisar fazer um modelozinho físico-matemático para isso. Tá? Bom, depois que fizerem tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma simulação numérica do problema. Como é que vocês fazem a simulação numérica? Pode ser muito simples. Eu já vou estar dando uma solução para vocês. Vocês podem pensar numa bolha com uma partícula sólida. Quais são as forças todas sobre ela? Peso, que é desprezível, porque é gás em água, mas o empuxo é muito relevante. Há força de arrasto. E aí, entre a competição de força de arrasto e atrito, qual é a velocidade que a bolha atinge? Isso vocês podem resolver numericamente facilmente. Isso é uma integração. Isso matematicamente é muito fácil. Seria muito fácil de resolver. E matematicamente vocês podem conseguir uma integração direta desde que a expressão para o coeficiente de arrasto seja baixo. Mas a ideia não é essa. A ideia é fazer uma simulação numérica muito simples, via primeiras leis na física. Então, façam isso muito simples. E depois vão precisar fazer uma simulação em, vou colocar um acrônimo aqui, um negócio chamado CFD. O que CFD significa? Computational Fluid Dynamics. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui o reservatório que vocês construíram, vão ter que discretizar, colocar uma malha, colocar uma bolhazinha aqui dentro e verificar como que ela ligou. Se move a partir de relações fundamentais. E aí nós vamos querer comparar tudo que foi feito do ponto de vista experimental com a sua modelagem física muito simples, com finalmente a sua modelagem CFD mais sofisticada. Com essa pequena prática, vocês chegarão ao conhecimento hoje corrente no ano de 2020. Porque várias publicações importantíssimas na área de engenharia e na ciência dos encantos fluidos, os autores estão estudando esse problema absolutamente singelo, com um número baixo de bolhas, frequentemente uma bolha. O que significa isso? Qualquer meio que vocês, na vida real, observem de várias bolhas, interagindo entre si e escoando de um modo conjunto, isso vai gerar, eventualmente, um escoamento muito complexo, cuja descrição matemática ou física ou mesmo via numérica é bastante complicada. Então, eu acabei de explicar para vocês qual é a estrutura do curso. O curso tem a primeira parte, que é a parte mais geral, foi a fundação de teórica, e depois a prática. Como será a avaliação de vocês? A avaliação de vocês vai contar com 2 itens. Então, vai ser feita uma prova escrita, individual, sem consulta. O professor terror, né?
será feita, item 2, uma defesa da prática. Na prática, os grupos são de 4 pessoas. Eles vêm para uma sala de seminário e vão ter 20 minutos para defender o que eles fizeram. E durante esses 20 minutos o professor vai perguntar e os outros alunos vão perguntar. Ao final da prova escrita e da prática, haverá uma nota 1 e uma nota 2. A nota final é simplesmente a média aritmética das duas. A pessoa fique tranquilo de passar no curso, mas vai ter que trabalhar. Tá? Então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre a natureza do curso. Agora, o mais importante eu deixei de falar. O que era o mais importante? Bibliografia. Então, bibliografia eu vou fazer agora com vocês uma discussão um pouco separada e vou explicar como ela vai funcionar. Então, a discussão da bibliografia não será mais aqui no quadro, eu vou conversar com vocês em alguns minutos. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a bibliografia do curso. Existem as notas de aula, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que elas foram relativamente bem escritas, mas elas são antigas. Eu escrevi essas notas de aula nos anos 90 e não tive mais oportunidade de corrigi-las. Eu peço até perdão a vocês com as pequenas dificuldades com erros de tipografia, mas quem digitou e quem preparou os figuras, tudo fui eu. Então, há algumas dificuldades. Mas o livro básico para aquelas notas de aulas, os livros básicos são basicamente 2. O livro básico é a Bíblia em Teoria de Camada Limite, que é o livro do Hermann Schlicht. Esse é um livro, ele é um livro histórico. Quando o Schlicht, primeiramente, escreveu esse curso, em 41, 42, a Teoria de Camada Limite era muito pouco conhecida. E foi interessante porque, durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve a derrota do eixo pelos aliados, houve uma delegação americana que visitou vários laboratórios alemães para verificar o que tinha, na área de aeronáutica, para verificar o que tinha de interessante lá. E eles encontraram os manuscritos do Schlicht, que inicialmente eles foram classificados como material secreto. E ficaram secretos durante bastante tempo. Esse livro que vocês aqui estão vendo, o material só foi preparado e publicado nos anos 50, e esse é um dos livros clássicos da McGraw-Hill. Quer dizer, é um livro que gerou muito recurso para ela e que gerou muito prestígio. Então, a Bíblia para vocês, para escoamentos em camada limite, é basicamente esse livro. Ele é muito bom para escoamentos laminares, ele fala alguma coisa de turbulência, a gente está vendo aqui algumas equações para escoamento em tubulação, etc, etc. E a edição que eu recomendo para vocês é a 7ª edição. Eu também tive a oportunidade, eventualmente, no passado, de entrar em contato com a 4ª edição, e a 4ª edição apareceu disponível na Amazon, e eu adquiri. A diferença da 4ª edição para a 7ª edição é que, basicamente, a ênfase é muito mais em aspectos analíticos, assim, mas e a parte de turbulência sofre um pouquinho, não é tão interessante, mas há gráficos importantes na 4ª edição que, por exemplo, na 5ª edição não constam mais porque a ciência avançou e algumas técnicas ficaram obsoletas, mas do ponto de vista matemático elas são interessantes. Alguns gráficos que vocês estão vendo aqui são gráficos absolutamente históricos. Eu também, uma época, tive a oportunidade de entrar em contato com esse livro. Esse daqui é o volume 1. Esse é o livro que eu acabei de comentar com vocês, que foi pelos americanos considerado secreto, e vocês veem que são as aulas de 41 a 42. Depois ele foi todo versado para o inglês, e o que vocês veem aqui é o livro original. Olha que bacana aqui, ó. Primeira aula, dezembro de 1941. E aí o Schlicht vai avançando, e ao final de cada aula fica registrado segunda aula, de 8 de dezembro, e por aí vai. Então, esse é o livro que originalmente, essas são as notas de aula que originalmente deram origem ao livro,
e está tudo aqui muito, muito bem registrado, qual foi a didática, como é que o Schlicht pegou e apresentou toda essa teoria para os engenheiros na época da Força Aérea Alemã e essa coisa toda. Os gráficos todos ficaram, por uma questão de formatação, os gráficos todos ficaram relegados ou foram colocados na parte final do livro, mas isso, de novo, isso aqui é um documento absolutamente histórico. Um outro livro que eu usei muito como referência, que é importantíssimo, são os livros do Sidney Goldstein. O Sidney Goldstein, eu acho, para mim, ele foi introdutor de teoria de camada limite no mundo não alemão, né, no mundo de língua inglesa, e esses livros são, assim, absolutamente clássicos. Então, assim, tem placas absolutamente interessantes. Eu tirei bastante coisa originalmente desses dois livros, Modern Developers in Fluid Mechanics. Tem volume 1 e 2, esses livros são bastante acessíveis, eles são edição Dover. Quem tiver oportunidade, eu acho que vale a pena também olhar isso daqui. Além do que, eu acho que vale a pena mostrar a vocês as notas originais do Prandtl, né? O Tietjens, ele era aluno do Prandtl, ele compilou as notas de aula, e esses dois livros são livros que ainda são clássicos em mecânica dos fluidos. Também são edição Dover, e, assim, eu também recomendo ao longo do curso, quem tiver oportunidade de conseguir na forma digital ou por um outro meio qualquer, quem tiver biblioteca próxima, eu recomendo que vocês também se refiram a esse livro. Ele é clássico. Escoamento redor de cilindro, para vários números de Reynolds diferentes, essas placas de escoamento separado. É um livro muito, muito, muito interessante. Tá? E a gente tem que ter em mente que isso aqui são assuntos que foram discutidos nos anos 20, 30, 40, nos países que, na época, eles detinham a fronteira do conhecimento na área de ciências aeronáuticas. Um outro livro que eu acho bastante interessante é esse editado pelo Rosenhead. Esse livro tem uma história interessante porque, quando eu fiz mestrado, eu vi a versão desse livro aqui em paperback na biblioteca da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e na época, queria esse livro. Só que não tinha condições financeiras de comprar esse livro. Então, eu comprei a edição em paperback. Bastante tempo depois, por alguma sorte, eu finalmente consegui comprar o livro que eu queria comprar. Tem a versão também clássica, da Oxford University Press. Tem vários artigos por, assim, pesquisadores muito importantes. E por que eu estou mostrando para vocês? Porque o que é interessante é que o capítulo 1 desse livro, que é sobre a introdução a fluidos reais e ideais, é pelo seu James, né? James Lighthill. E o capítulo de camada limite, também foi escrito pelo Lighthill. O Lighthill se considerava o sucessor natural do Sidney Goldstein, que, de novo, na minha interpretação, foi quem introduziu a teoria de camada limite no mundo inglês. Esse livro é um livro clássico, que, quando foi vendido originalmente, custou a grande quantia de 6 libras, 6 pounds. Não sei hoje em dia quanto seria um livro desse. Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês, como vocês acessam as notas de aula. Bem, para que vocês obtenham a apostila do laboratório, o procedimento é bem simples. Basta que vocês acessem a página, o endereço é bem simples, nindifrj.br. Vocês podem então clicar aqui em publicações, vai baixar a aba aqui de notas de aula, as opções de notas de aula estão todas aí, e para consegui-las basta apenas que vocês cliquem na apostila que vocês desejarem. Eu sugeriria que vocês começassem logo baixando a apostila do Sérgio. Vocês vão começar a estudar a camada limite, vão começar a estudar a turbulência, são conceitos sofisticados. Eu acho que vocês poderiam fazer uma boa revisão de conceitos fundamentais. Boa sorte no curso, pessoal.